Deus Santo e amado, aqui está, Senhor, teu servo, que vai ministrar a tua palavra. Queremos te agradecer pela sua disponibilidade, que sempre tem disponibilizado a sua pessoa para ministrar a palavra, Senhor, aqui nas congregações. E nós queremos te pedir nesta noite especial que o Senhor use ele poderosamente pelo Espírito Santo. Coloca no seu coração o que ele deve falar na tua igreja. Não o que ele quer, mas o que o Senhor quer que ele faça. Não o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor quer que nós ouvimos. Aleluia. Usa ele nesta noite poderosamente, em o nome santo do Senhor Jesus, para a edificação da sua igreja. Amém. Graças a Deus. Saúde, irmão, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmão, você baixa um pouquinho esse retorno aqui, por favor. Os irmãos podem sentar um pouquinho. Amém? Quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor tem me concedido por mais um dia, mais uma noite, né? A gente tem a oportunidade de ser o privilegiado de estar trazendo a mensagem. A mensagem de hoje, ela tem como tema como orar. Foi cantado o hino agora há pouco e esse hino tocou muito em meu coração, porque é justamente quando a gente busca a presença do Senhor em oração, tudo que pedimos nós cremos e não duvidando, o Senhor nos concede. Amém? Então, tem momentos na nossa vida que a gente precisa saber pedir ao Senhor. Porque em Tiago, capítulo 4, versículo 3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então precisa a gente ter um certo caminho para poder chegar até Deus. Por isso que eu criei essa ideia de chamar a Bíblia o manual de instrução, em uma pregação que eu fiz. Só que não é para ter uma Bíblia, mas é porque ela realmente é um manual de instrução. E quando você começa se guiando por ela, você começa vendo coisas que você só consegue ver no oculto. Que a olho nu você não consegue ver, mas é um olho espiritual onde o próprio Deus começa te mostrando o caminho que você deve seguir. Amém? Então fiquem atentos, porque se o mundo terminasse agora, eu não tivesse tido a oportunidade, eu já tenho sido muito abençoado. Alguém mais já foi abençoado hoje nessa noite? Pois, abra seus ouvidos e fique atento para o que o Senhor tem para com você nessa noite. Eu vou pedir que os irmãos fiquem de pé e abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6 e o versículo 8. Mateus, capítulo 6, versículo 8. Amém? Mateus 6, versículo 8. Aí diz o seguinte: não vos assemelhe, pois, a ele, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vos lhe pedis. Amém? Vamos repetir? Não vos assemelhe, pois, a ele, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vos nos pedis. Amém? Os irmãos sentem? Fiquem atentos no que o Senhor tem para com você nessa noite. Porque o versículo 8 diz que aqui é a palavra do próprio Jesus falando, diz que não assemelhe-se a ele. E tudo que você pedir, o vosso Pai já está atento no seu pedido. Então, a pergunta do tema de hoje é: como orar? Como é a pergunta desse tema? Amém? Então, a gente já viu que hoje Deus usou aqui tremendamente um grupo cantando aqui o hino e mostrando como a gente deve orar, mostrando como a gente deve pedir. Mas Deus ainda tem mais para você nessa noite. Deus ainda tem a maravilha para você que você nem imagina. Você sabe que até para você chegar aqui, muitas lutas teve. Não foi fácil. Foi um dia de trabalho, foi um dia corrido. Foi um dia que você pode ter imaginado que não vai dar para mim ir para o culto. Mas o Senhor Deus, Ele te trouxe até aqui para você ouvir o que Deus quer falar ao seu coração. Nesse capítulo 6, a gente vimos que a palavra é do próprio Jesus. É o próprio Jesus aqui
sermão. E a minha versão da minha Bíblia tem o seguinte, no capítulo 6, versículo 1, tem: continuação do sermão da montanha, esmola, oração e jejum. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. São 3 coisas que não podem faltar na vida de um crente. 3 coisas que, se você não começar a fazer na sua vida, você pode não estar indo a caminho certo na presença de Deus: oração, jejum e aqui como o texto fala, da esmola. Mas na frente nós vamos ver algo sobre isso. Para você poder entender que quando você busca a Deus, quando você começa a conhecer uma palavra, sua vida começa a fazer assim, ó, e você não consegue entender. Mas eu quero dizer a você nessa noite que não precisa você entender o trabalhar de Deus. Não precisa você buscar entender o que Deus está fazendo ou o que Ele vai fazer para que você consiga algo na vida. Mas nessa noite você tem que entender que uma coisa tem que ter certo. Você tem que confiar no Senhor Jesus, porque Ele é o dono de tudo. Então o versículo 1 diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para que sejam vistos por Ele. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Vocês vão entender esse versículo? E o porquê fala de esmola? O versículo 2 ainda diz: quando, pois, deres a esmola, não faça tocar a trombeta, não faça tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tem pessoas, meus irmãos, que acham que ajudando uma pessoa, que dando uma esmola, que podendo fazer algo por alguém, já está no caminho da salvação. E a Bíblia diz: não faz isso para que tu seja visto pelos homens. Vamos aprender hoje como orar. Jesus é fiel para com cada um de nós. Mas quando nós entregamos nossa vida a Jesus, quando nós passamos a confiar em Jesus, começamos a ver uma transformação na nossa vida, que é uma transformação que vem de dentro para fora. Porque quando a transformação é de dentro para fora, você consegue entender, você consegue aceitar, você consegue estar sempre ao lado de Jesus. Porque sua transformação veio de dentro para fora. Então precisa eu estar buscando, precisa eu estar lendo, precisa eu estar vindo aos cultos. O culto de sábado aqui, quem veio, quem não veio, perdeu uma maravilha. Foi ou não, irmão? Vale a pena ou não? Então, se você não veio para uma escola bíblica, como é que você quer entender Deus na sua vida? Se você não veio a um culto de oração, como é que você vai entender Deus na sua vida? Se você não faz um jejum, como é que você vai encontrar Deus na sua vida? Tudo é uma sequência que nós precisamos colocar nossas vidas na mão do Senhor Jesus. Mas confiar e não duvidar. Porque muitas das vezes passamos situações que achamos que Deus não pode resolver. Sabia que tem muitas situações em nossas vidas que nós chegamos a olhar para nós mesmos e diz: agora não tem mais jeito. Aí Satanás é astuto e não vai para ver do teu lado e diz: olha, não tem futuro não, isso aí pode abrir de mão. Sabe por quê? Porque não conhece o amor de Deus na sua vida. Porque o dia que você conhecer o amor de Deus na sua vida, você vai ter que ir para você. Nada é impossível você entregando na mão do Senhor. Obrigado, meu irmão. Mas isso é uma convivência dia a dia, de você ter uma intimidade com Deus, de você estar buscando a presença do Senhor através de sua palavra. Porque tem umas pessoas que muitas das vezes dizem: hoje eu não vou para a igreja, mas eu vou orar em casa. Ei, irmão, o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, e essa união precisa estar na igreja. É na igreja onde você vai ver pessoas que buscou a Bíblia, que buscou o conhecimento de Deus, vai trazer uma palavra para você. Se você passar um dia corrido, passar um dia no hospital, passar um dia sofrido, passar um dia sem você ter a saída, e quando você chegar na igreja à noite, Deus fala: olha, eu estou contigo. Aconteceu isso na tua vida, mas eu estou contigo. Vou dar um pequeno testemunho que aconteceu comigo. Ano de 2016, se eu não me engano.
eu estava numa conta paga. Um ano depois, eu fui à justiça. Então, quando eu cheguei lá, o advogado estava dois representantes do pé, dois advogados e eu sozinho. E o juiz de lá, uma mesona compridona, quem já foi aqui em julgamento sabe como é que é. E o advogado levantou a mão, o juiz disse: pode falar. E seu Genivão é direcionado para o Senhor. O senhor já passou por constrangimento, o senhor tem que agora, o que a empresa lhe der, o senhor aceitar. Eu disse: certo. Quando ele terminou de falar, posso falar? Pode. Eu olhei para o advogado e disse: senhor advogado? Ele disse: sou. Se a confusão fosse com o senhor estava aqui no meu lugar e tinha dois advogados com o senhor, então fique na sua, o senhor está errado. O juiz olhou para mim, olhou para ele, chegou para mim, o juiz disse: olha, seu Genivão, o senhor tem que arrumar uma testemunha para poder o senhor ter direito de alguma coisa. Posso falar? Posso. Doutor, a testemunha que eu tenho é minha mãe, que no dia ela pagou a conta, e meu filho, que na época tinha acho que 2 anos, 3 anos, acredito. Então, eu não vou arrumar uma testemunha para vir mentir aqui para o senhor. Acabou. Quando eu falei isso, ele bateu o martelinho. A causa ganha. A presença de Deus na sua vida é diferente. É você entender que Deus está no controle da sua vida. Mas quando eu cheguei lá, pequeno, feio, pobre, estava lá 2 homens muito bem vestidos, 2 advogados, e eu do outro lado sozinho, o juiz contra nós. Mas quando eu saí de casa, eu disse: Senhor, tu és o meu advogado. Porque eu lhe disse o quê, meus irmãos? Mas você acha que foi inteligência minha de eu chegar para o juiz e ter essas palavras? Não foi. Foi Deus que disse: olha, fala isso. Quando eu falo, o juiz disse: a causa está ganha da bolsa. Você tem 15 dias para colocar o dinheiro na conta do seu irmão. E para morrer de glória do Senhor, na época eu tirei, acho que foi 3 mil reais, se eu não me engano. Então isso é quando você começa buscando a Deus. Isso é quando você começa colocando sua vida nas mãos do Senhor. Aí você começa a ver a diferença. Veja o que diz o versículo 3 e 4. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita, para que a tua esmola seja dada em oculto, e o teu pai que vê em secreto te recompense publicamente. Você acha que vale a pena agora eu me crescer e engrandecer porque ajudei alguém? A Bíblia me ensina que eu faça em silêncio. Aleluia, é verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz: olha, faz caladinho, porque tu fazendo caladinho, eu estou vendo o que está em oculto e vou te responder em aberto. Meus irmãos, que cabe a nós. Tem coisas que Deus não vai fazer em nossa vida, não. Sabe por quê? Quando Moisés estava passando com aquele povo no deserto, houve uma cena que a gente pode aprender com isso. Uma coisa extraordinária da parte de Deus. Aquele povo só sabia murmurar, ia para Moisés: olha, o que é que vai fazer? Ou olha, o que é que vai fazer? Moisés disse: eu não aguento. Senhor, o povo vão me matar. O que foi que Deus falou com Moisés? Diz ao povo que marche. Precisa a gente marchar, meu Senhor. Precisa confiar no Senhor. Aquele povo só estava na confiança ali, acreditando em Moisés. Vai, Moisés, tu está sendo guiado, é tu que tem que decidir. Não entendia que Deus estava no controle da vida de todos. Hoje eu quero dizer nessa noite que Deus está no controle da sua vida. O versículo 5 vai dizer o seguinte: quando orares, não seja como os hipócritas, porque se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistas pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Dá para você aprender alguma coisa com esse versículo? Dá para você entender o que Jesus está falando para nós nessa noite? Aquela confusão que alguém te colocou, aquela situação que você está, que você não pode, aquela doença que você tem, que você não consegue a cura, ora em segredo e apresenta ao Senhor, porque Ele vai resolver para você. Glória a Deus. Isso aqui não é a minha palavra, aqui não é a palavra do próprio Deus, aqui é o próprio Jesus ensinando a sua palavra ao seu povo.
Mas tem muitas pessoas que não acreditam na Bíblia. Tem muitas pessoas que dizem, a Bíblia, eu acredito em algumas coisas. Como o quê, por exemplo? Deus é amor. Ah, Deus é uma maravilha. Deus é amor consumidor. Não. Deus é... Não, meu irmão. A palavra de Deus, que a Bíblia diz que a palavra é uma espada de dois gumes. Agora raciocina comigo. O que é que uma espada faz? E quando corta, dói. A palavra de Deus dói no nosso coração, meu irmão. Enquanto a palavra de Deus não começar a doer em seu coração, você ainda não está preparado para enfrentar a presença de Deus. Porque vai doer, vão te julgar, vão te chamar de santo, tua família vai te abandonar, as pessoas que estão próximas de ti vão te abandonar. Mas tu tem que entender que tu está com o Senhor Jesus. E a partir do momento que tu está com o Senhor Jesus, quem não for para estar contigo, Deus vai tirando, ó. Porque tem bênçãos na sua vida e na minha, que as pessoas que estão do seu lado impedem de você conseguir. Foi o que aconteceu com Ló. Só sai da tua parentela. Ló ainda levou um sobrinho, se eu não me engano, é esse sobrinho que Ló levou. Chegou depois para frente, então ele diz, olha, tira porque eu não tenho para tu, é só para tu. Não tem bênçãos na sua vida, meu irmão, que é só para você. Mas você tem que começar seguindo esse manual. A irmã Giovana, ela pregou aqui domingo, e ela disse algo que eu aprendi, algo maravilhoso. Quando ela disse, quando eu prego, que oro, primeiro eu prego para mim. A minha esposa ali perguntou sobre o meu perguntar quantas vezes eu estudei essa palavra, Senhor. Primeiro eu quero aprender de Ti, Senhor. Porque se eu não tiver aprendido de Ti, como é que eu vou trazer a palavra de Deus para você? Então precisa eu entender que primeiro vem para mim. E aí Deus vai fazer a obra na sua vida. Então o versículo 6 continua diz, mas quando orar, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao Pai que vê o que está em oculto, e o teu Pai vê o que está em oculto e te recompensa. Será que aquela oração feita pelos hipócritas que o versículo antes mostrou, será que Deus estava respondendo alguma coisa? Será que aquela oração estava valendo alguma coisa para Deus? Não, porque ele diz no versículo 6 que quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta. Tem momentos na vida que só vai estar você e Deus. E enquanto, deixa eu dizer uma coisa a você nessa noite. Enquanto você não conseguir se ver no mundo, só você e Deus, você ainda não está preparado para receber as bênçãos do Senhor em sua vida. É pesado ainda não, mas é real. E quando você não se vê sozinho, você olhar ao seu lado e não achar ninguém que possa te ajudar, e você fechar o olho e chorar e dizer, Deus, eu não tenho mais palavras, então você vai começar a ser vitorioso. É onde Deus vai trazer as bênçãos para a sua vida. É quando você passar pela prova. É quando você entender que você depende de Deus. Que sua vida depende de Deus. Que sua saúde depende de Deus. Seu trabalho depende de Deus. A Bíblia diz que todas as autoridades são permissão de Deus. Então, enquanto você não entender esse percurso da sua vida, vai ser difícil para você ser abençoado. Porque você ainda não está preparado para enfrentar ou dominar as coisas que Deus tem na sua vida. Precisa você buscando. Quando eu vivia no mundo, jovem, com 18, 20 anos, o meu sonho era uma moto. E uma certa vez eu fui comprar uma moto e o negócio deu errado e eu estourei os lábios. Chegou um cliente para mim e disse, o que foi isso? Eu disse, você acha que é o sol? Ele disse, é uma doença. Doença séria. Quando você fica nervoso, você está com medo de tomar história. Eu disse, não tive medo de doença, fiquei meio triste, porque tinha feito o negócio da moto e não deu certo. Levantou o dedo da minha cara e disse, Deus tem uma moto nova para te dar. Mas eu era do mundo, eu não conhecia essa palavra de Deus. Eu não entendia as maravilhas que Deus pode fazer na vida do homem. Quando ele saiu
saiu, eu disse comigo, porque Deus sabe, eu posso falar que Deus ouviu do meu coração e da minha palavra. Isso é um besta. Eu não pude comprar uma moto de 4 mil, na época uma moto nova era uns 8 a 9. Como é que eu vou comprar uma moto nova? Mas eu não entendi aquela mensagem. Deus tem uma moto nova para te dar. Então quando você começa a buscar primeiro o reino de Deus, quando você começa a sua vida se transformando e você começa a ver as bênçãos do Senhor chegando, você fica, epa, agora é muito seu. Peraí, isso aqui fosse o teu, foi o seu domina. Porque você agora você vai dizer, minha vida não é mais minha, agora é o Senhor que comanda. Então Deus tem essa transformação para a gente quando a gente começa buscando a presença do Senhor. Quando a gente começa a entender que Deus, Ele pode todas as coisas em nossa vida. Então é diferente. É você olhar e não ver, mas você confiar. É você ter a fé em Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Após 2 anos que esse crente me falou isso, eu já evangélico, já tinha me convertido, o Senhor já tinha, pela misericórdia, me tirado do lamaçal do pecado. Eu comprei a primeira moto, ano de 94. Fui na Honda, peguei uma moto nova. Eu não saí alegre não, porque sabe que eu saí assim, sabe que você sair nas nuvens, alguém já sonhou aqui voando, alguém já sonhou voando. Porque é um sonho maravilhoso. Porque eu saí dessa moto, só que devagarzinho, né? Não foi em velocidade não, foi agradecendo, eita Deus, eu saí de casa para São João, acho que para mim deu 5 metros de distância, pastor. Cheguei em São João. Aí primeiro vamos arrancar, né? Vamos dar uma voltinha, tal, e agradecer a Deus. Mas isso passou 2 anos depois que eu fui buscar a presença de Deus. Porque se Deus tivesse me dado a moto, no tempo que eu queria, eu tinha acabado em cima dela. Sabe por quê? A minha vida era prostituição, cachaça e arrumar briga. Quem me vê baixinho assim pensa que eu não tinha coragem. Mas eu tinha, hoje não. Hoje o Espírito Santo está comigo. Porque já passei situação, minha esposa é testemunha ali 2 vezes, de coisas que passou. Se fosse no tempo, todo mundo, misericórdia, porque eu tinha feito bagaceira. Mas o Espírito Santo disse, ei, tu é crente, tu está comigo, deixa que eu boto para fora. Isso quando você começa buscando a presença do Senhor. Sua vida começa sendo transformada de uma forma, meu irmão, que você não vai entender. Porque Deus ele faz assim, ó, gira teu pensamento de uma forma que você passa a ter a visão espiritual e tudo que você for fazer para você diz, Senhor, é da tua vontade? Quantas vezes a gente está no mundo que pensa isso? Ah, eu vou fazer, acabou-se. Ah, eu quero um filho. Aí Deus um filho, bota um cara safado, bota uma desgraça na vida de uma mulher. Ah, eu me caso, tem que ser. Aí Deus vai pegar uma maconheira na vida dele. Esperei 2 anos para aquela barulho. Deus preparando. E saiu ali pertinho, fica quieta. Confia em mim. E graças a Deus está já completando quase 2 anos. E Deus tem muita vida para a gente. Então, buscando, Deus começa revelando. Deus começa te mostrando. O versículo 7 diz: e orando, não useis de vãs repetição como gentil, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. E aí? Não ousa de fazer de repetições. Porque inventaram uma reza aí de repetição que ficou totalmente distorcido da vontade de Deus. Quem sabe aqui dos irmãos o que é uma oração? Uma oração, em umas palavras de uma humilde pessoa, se é um pensamento meu, eu acho que é um diálogo com Deus. É você ter intimidade com Deus. É onde você vai chegar e dizer, Senhor, eu fiz algo que só eu sei, mas eu sei que tu sabe. Não vou contar a ti o que aconteceu. Ele disse, o próprio Jesus, entre teu aposento, fecha a tua porta, que só eu e tu. Então, se eu entro e fecho a porta, e vou fazer o quê? Não orar de repetição. Como é que eu vou chegar para Deus agora e começar aí uma reza que tem aí de 10
não sei o que, não sei o que. Deus vai entender o quê da tua oração? Deus precisa ouvir o que tu queres, o que tu sente, como tu queria, como tu gostava de fazer, como tu queria que fosse. Que aí o Senhor vai trazendo aquelas partes que te cabem. Porque tem coisas, meus irmãos, infelizmente nós seres humanos, tem coisas que não cabem a nós. Tem coisas que se eu pegar, eu não vou saber dominar. Eu preciso estudar, buscar o conhecimento para quando Deus colocar na minha mão, você saber o que você vai fazer. É por isso que muitas das vezes a gente pede as coisas a Deus, mas Ele não dá porque Ele não é chegado no tempo. Nós ainda não vamos estar preparados para receber as coisas que Deus tem para nós. Porque Deus, Ele só tem maravilhas. Entenda uma coisa nessa noite: Deus só tem maravilhas para mim e para você nessa noite. Amém? Os irmãos estão entendendo o que o Senhor Jesus, o próprio Jesus falou? Quando for orar, entre aposento, fecha aposento, é quarto. A Bíblia relata aposento, mas é o teu quarto, a tua cama. Te ajoelha, fecha a porta, tu e Deus. E não ousa de orar em repetição. Então tu vai, como se tu conversa muitas vezes com o pastor, com a irmã, com o diabo, com o presbitério. Não está acontecendo isso, não sei que eu fiz isso. Não. Então, a oração é um diálogo que você tem que ter com Deus. Agora, isso é constante. Isso não é você fazer só no domingo. Não é você ler a Bíblia só no domingo. Se você ler a Bíblia só no domingo, como é que você vai entender o que Deus quer na tua vida? Se você não vem em culto de oração, como é que você vai aprender o que Deus tem na tua vida? Se você não faz o discipulado, como é que você vai entender o que Deus tem na tua vida? Precisa eu estar buscando essa presença de Deus. E no momento certo ele vai estar assim, ó. Porque a Bíblia diz que é um tempo para todas as coisas. Muitas das vezes nós queremos o nosso tempo. Eu queria pregar, o pastor não me escalou, não vou para a igreja mais não. Ei, meus irmãos, eu passei 8 anos indo para a igreja, uma igreja bem parecida com essa, pentecostal, bem parecida com essa. Eu passei 8 anos indo para a igreja com um versículozinho preparado e não tive oportunidade. Eita, Deus maravilhoso. Mas sempre que eu saio de casa, eu disse: Deus, eu não quero oportunidade. Deus sabe o nosso coração. Mas quem capacita é Ele. Mas estar aqui na frente, você tem que estar com responsabilidade. Você tem que estar contigo com o Senhor para poder dar lugar e o Senhor falar na sua vida e na minha. Porque hoje é um culto abençoado. É uma palavra que só está perdendo quem não vem. Entenda, o culto de oração é um dos melhores cultos. Todo culto a Deus entende em nome de Jesus. Eu não estou fazendo acepção de culto melhor, mas é um culto que você pode aprender mais da presença do Senhor. É culto de oração e escola bíblica. Se você perde esses 2 cultos na sua vida, pode ser uma coisa na sua mente: você está perdendo 50% de chance de ser abençoado, ou até mais. Porque é onde Deus usa tremendamente pessoas que você olha, terceira vez pela misericórdia de Deus, eu estou conseguindo ler a Bíblia. Aprendi um negócio aqui sábado com o irmão Ismael, que é uma bênção, irmão Ismael. Que eu fiquei assim, eu falei, mas irmão, não sabia. Se você não buscar o conhecimento, você não vai aprender. Você não vai entender quando alguém falar de Deus para você. Você vai dizer: quando me levou para a igreja, eu escutei algo dessa natureza. É diferente quando você começa desfolhando a Bíblia. Sua mente começa a fazer assim, ó. Isso em todos os sentidos que você imaginar. Financeiro, espiritual, amoroso, profissional. Porque Deus, Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da tua mente. Então veja o que diz agora em Mateus capítulo 21, versículos 21 e 22. Jesus, porém, respondeu, disse. Quem disse? Vocês estão vendo que a palavra não é minha. Aqui, Jesus permitiu que eu trouxesse para vocês um esclarecimento que Ele mesmo falou. Ele mesmo ensinou. Eu vejo hoje que eu estava pregando ali para uma mulher católica e falando sobre Maria não era santa.
E eu disse a ela, hoje, eu como evangélico, eu me vejo se Maria hoje estivesse no meio dos católicos, o que ela queria dizer. Você lembra do que ela disse lá, acho que foi Lucas, quando faltou vinho, né, Lucas, né, se eu não me engano? Ela disse, olha, faltou vinho. Jesus disse, o que tem é contigo, mulher. Não é chegado ainda a minha hora. Sabe o que ela disse? Fazer tudo o que ele vos disser. Se Maria estivesse hoje no meio do povo, na terra, ele dizia, olha, vão fazer o que Jesus mandar. Porque é ele que morreu na cruz. Foi ele que deu a vida por você, não foi eu. Ela mesmo disse que, desde já, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Então, a Bíblia nenhuma mostra que Maria é santa. Isso foi, logo quando eu me converti, aconteceu de ler essa passagem para uma mulher e ela pegou e disse, não, sua Bíblia é crente. Tá certo, irmão, pega a sua. Hoje, quando eu botei que ela leu, ela disse, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Mas não sabe por quê? Porque não leu, não buscou o conhecimento da palavra. Satanás, ele leu a Bíblia. Sabe o que ele disse para Jesus? Está escrito no teu livro. Se ele está escrito, com certeza ele leu. Então tem muitas pessoas que querem conhecer a Deus, conhecer a Jesus, sem estudar o seu manual. Se você está numa congregação, se você buscar o conhecimento, então vai ser muito difícil para você chegar ao conhecimento sem você buscar. Então em Mateus 21, o próprio Jesus já disse, em verdade vos digo, que se tiveres fé, não duvidando, só farei o que foi feito à videira, mas até se a este monte disser, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Porque tudo que pedires em oração, crendo que receberá. Eita Deus grande. Essa passagem aconteceu em uma passagem onde Jesus amaldiçoou uma figueira. E aquelas pessoas, acreditando, todo mundo ficou, mas como é que pode esse poder? E o próprio Jesus deu para cada um de nós, entre aspas, irmãos, um poder naquele momento até maior do que o que ele teve ali. Porque ele diz, olha, se vocês creem, se vocês tiverem fé, se vocês acreditarem que eu posso todas as coisas, não é você pedir o nome de você mesmo, não é você dizer, eu faço, essa montanha vai, em nome de Jesus eu faria coisa maior do que aquela figueira. E se eu dissesse ao monte, ele está aqui, em nome de Jesus, o monte se erguia. Isso é presença de Deus. Isso é buscar um conhecimento da palavra. Mas quantas das vezes não se negamos a Cristo? Quantas das vezes deixamos de ler um livro para estar em um Facebook, em um WhatsApp, em um Instagram? Falo de tudo, menos de Jesus. Coloco todo tipo de coisa no meu Facebook, no meu Instagram, nos grupos, eu coloco tudo, menos a palavra de Deus. Menos dizer que Jesus salva. Testemunho, eu tenho testemunhas que viam mensagem. Na época eu ainda não gravava, não vi que eu gravo uns vídeos no YouTube. E na época eu só mandava por mensagem. Eu escrevia, eu tenho um salvo ali e eu mandava todo dia. Li o versículo, só ficava igual. O início, né? Para ficar igual, e o final. E o meio era sempre diferente. E mandei um grupo de WhatsApp. O mesmo nome, Projeto Evangelho, Projeto Evangelho da Salvação, né? Palavra do dia. E quando foi umas 2 horas que eu mandei, recebi uma ligação de um número que eu não sei quem é, não conheço, não tenho nem ideia, mas a pessoa quando me ligou, aí disse, você é o menino que mandou uma mensagem agora no grupo. Aí eu, sim, mas não, eu estava me preparando para tirar minha vida, glória a Deus. Você precisa levar a palavra de Deus. Tem pessoas precisando às vezes do seu lado e você não leva. E ela disse, quando eu li a sua mensagem, Deus tirou, me libertou dessa vontade de me matar. Onde é que você é? Eu disse, sou em Pernambuco. Aí ela está lá no Maranhão, parece. Eu disse, meu irmão, está orando por você. Porque Deus, ele faz as oportunidades e muitas vezes nós se negamos. Outra vez eu estava aqui na conveniência do posto.
aqui do Socorro. E uma moça muito bonita, gerente lá no estabelecimento, pegou um litro de uísque, saiu no meio de uns 4 pessoas que estavam lá. Sônia, não dá vontade de beber ainda, na minha, calado, porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Precisa você saber lá no momento certo para falar da palavra de Deus. E aquela moça perguntou a todo mundo se bebia. Aí olhou para mim e disse: Sônia, você tem coragem de beber não? Olhei para a cara da irmã assim e olha para mim. Você tem coragem de beber, sabe que você vai para o inferno. Ela se afastou, deixei que eu me afastar da senhora e entrou. Uns 5 minutos depois ela falou lá de dentro: irmãozinho, sua palavra pesou. Se vem cá para a gente conversar. Pesou não, Deus não quer você nessa vida não. Saia, porque a Bíblia diz que os bebês não é do reino de Deus. Precisa a gente pregar na hora oportuna que Deus nos dá. Mas muitas vezes, por você não ter o conhecimento, por você não buscar a presença do Senhor, você se encontra despreparado. Glória a Deus. Então precisa você buscar e entender o que é que Deus tem na sua vida. Precisa você buscar. Entenda que o próprio Jesus ele disse que se tudo pedires o que creres, não duvidando verá, receber. Então 3 perguntas com esse versículo a gente pode extrair aqui. Adianta orar em repetição? Adianta ficar nas esquinas gritando para que seja visto pelos homens? Adianta querer orar para ser visto pelos homens? 3 coisas devem ser aprendidas nessa noite. Orar, entre no seu aposento, feche a sua porta e conte ao Pai em segredo que Ele responder-te-á em aberto. Tudo aquilo que você quiser, conte ao Papai do Céu. Tenha intimidade com Deus. Estude a Bíblia. Venha para os cultos de ensinamento. Porque no culto de domingo é maravilhoso. Mas é um culto de louvor e adoração. Um culto de ensinamento onde você vai se edificar, onde você vai se fortalecer, chama-se oração e escola bíblica. Guarde isso na sua mente. Que o melhor culto que você está e não perder é o culto de oração. É o culto de ensinamento de escola bíblica. É onde Deus usa tremendamente, demonstrando como diz a palavra. Jeremias 29, 12, 13, 14 diz: então me invocarei e orarei a mim, e eu vos ouvirei. Me buscar-me-ei e me acharei quando me buscarem de todo o vosso coração. Seres achados em vós, diz o Senhor, e farei voltar o vosso cativeiro, e congregar-vos todas as nações e todos os lugares para onde vos falei, diz o Senhor, e tornarei a trazer ao vosso lugar de onde vos transbordei. Se Deus é maravilhoso, meus irmãos, nós só erramos por não conhecer as Escrituras. Só erramos porque não buscamos essa presença de Deus. Mas vou finalizar agora só dizendo o que está no versículo 6 do capítulo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em segredo. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: eu aprendi a orar hoje. Eu aprendi a orar hoje. Quero agradecer pela oportunidade e dizer que Deus abençoe e já retorno para o pastor. Amém. Aleluia. Verdadeira. Hoje se espera a vida inteira.